É uma alegria muito grande poder chegar onde você está com a palavra de Deus. Ser um instrumento, ser usado por Deus para compartilhar a palavra dele ao seu coração, à sua vida, à sua família. A igreja em sua casa é esse projeto, é esse programa. De repente você tem alguma dificuldade de frequentar regularmente uma igreja evangélica, isso pode causar algum peso, alguma tristeza no seu coração. Eu quero dizer para você que você pode mudar a sua mente, a sua maneira de pensar e receber semanalmente esse devocional aí na sua casa, aí onde você trabalha, aí onde você está. E nesse instante nós queremos convidar você para pensar exatamente sobre isso, pensar sobre a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a vir comigo para uma leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um jovem que encontrou-se com o apóstolo Paulo numa das suas viagens, numa das suas jornadas, e o apóstolo Paulo, ele adotou Timóteo e começou a despejar sobre ele a revelação de quem é Cristo, a revelação da graça divina. Timóteo foi uma pessoa extremamente privilegiada por ter caminhado com um homem como o apóstolo Paulo, esse instrumento precioso na vida de Timóteo, esse instrumento nas mãos de Deus e que também nos abençoa, porque a revelação da igreja, a revelação de quem é Cristo Jesus, a revelação de como vivermos depois do Calvário, foi dada para o apóstolo Paulo. E ele faz uma observação para Timóteo, no capítulo 3, ele comenta um assunto sobre comportamento daqueles que não querem seguir a Jesus. O perfil, as atitudes daqueles que se afastam de Deus e vivem sobre a face da terra, peregrinos de um lado para o outro, fazendo aquilo que dá na sua própria mente, aquilo que dá no seu próprio coração. São pessoas que não temem a Deus, não servem a Deus. E ele coloca aqui uma narrativa que eu quero ler para você. O texto diz assim: saiba disto. Então é uma afirmação, isto é assim. Eu e você estamos cercados de pessoas com este comportamento. Qual comportamento? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. E é interessante que agora ele começa a dizer por que esses tempos são terríveis. Porque haverá muita chuva, muito calor, pouco calor? Não. Ele diz, isso tudo por causa do comportamento dos homens. Os homens serão egoístas. O egoísmo é o sentimento, é a força, a energia que faz com que o ser humano pense nele e somente nele e não considera a lágrima do outro, o sonho do outro, o desejo do outro. Uma pessoa egoísta. Ele continua, avarentos, presunçosos. A presunção faz com que o ser humano pense de si mais do que convém e pensa sobre o outro menos do que convém. Não considera o outro, não qualifica positivamente o outro. Arrogantes, pessoas soberbas, blasfemos. Blasfemos é aquele que diz da verdade, isso não é bem assim. Existe uma verdade bíblica que diz, eu vejo diferente, eu não entendo desse jeito. Então, essa arrogância misturada com esse comportamento blasfemo, ela dilui, ela quer desqualificar a verdade. Ela chama mentira de verdade, a verdade de mentira. E o texto continua dizendo, desobediente aos pais. Quando eu leio isso, eu fico pensando, por que o apóstolo Paulo coloca isso, desobediente aos pais? Quando um homem, ele não considera o seu pai, a sua mãe, ele não considera mais ninguém. Pode ser uma pessoa de 50 anos, 60 anos de idade que ainda tem o privilégio de ter o pai vivo, a mãe viva, e ele mente para sua mãe idosa. Esse homem, ele não tem mais nenhum valor na vida. Nada, absolutamente nada pode sustentar. Aliás, eu quero fazer aqui um pequeno comentário, uma pequena advertência. Cuidado com algumas piadas sobre sogras. Existe aquela piada sobre sogra que você faz que é algo assim, mais para descontrair, algo mais natural, normal, mais brincadeira.
Mas quando se tem aquelas piadas maldosas sobre sogra, está dizendo o seguinte: nós temos que desobedecer pai e mãe. E o texto continua: ingratos. São pessoas que não importa o que você faça, o quanto você faça, ela é uma pessoa ingrata. Ímpios, sem amor pela família, pais que adulteram, que estão negando o amor da família, pais que abandonam seus filhos, pai que abandona sua esposa, esposa que abandona o marido, abandona os seus filhos. Eu, como pastor no gabinete, muitas vezes atendemos pessoas. Esses dias eu chorei com um jovem que havia se casado, um jovem que já tinha um filhinho e que me procura e diz: pastor, a minha esposa foi embora. A minha esposa encontrou outra pessoa, outro homem, e foi embora. Eu falei: mas e o filho de vocês? Não, deixou o filho, não quer nem saber, não quer visitar o filho, como se ele nem existisse. Mas uma criança de 3 anos, uma criança de 3 anos. Você pode entender isso? Sem amor pela família. E Paulo continua dizendo assim: irreconciliáveis. Ele chega para você e diz: olha, agora eu vou mudar, agora vai ficar tudo certo. Meia hora depois, volta aquele modelo mental, aquela conduta, aquele comportamento. Caluniadores. Inventa mentira sobre você, calunia sobre você. Ele sabe que aquilo não é verdade, mas ele fala contra você. Sem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, outra coisa, outro ser, outra força domina ele. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que Deus pensa, o que a palavra de Deus diz, como Deus vê, como Deus fala, não tem importância. Eu não considero Deus, eu quero o prazer. Tendo aparência de piedade. Alguns chegam diante de você, até choram diante de você, faz um teatrinho diante de você, mas na verdade, só uma aparência de piedade. Não existe piedade, não existe devoção. Mas negando o poder da piedade. E ele diz assim: Timóteo, afaste-se desses também. Afaste-se dessas pessoas. Timóteo, não queira desenvolver projetos com essas pessoas. Timóteo, não caminhe com essas pessoas. São esses os que se introduzem pelas casas, querem conquistar mulheres, são cheios de soberba, de arrogância. Ele continua trabalhando nessa tecla aqui. E ele diz assim: a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A sua insensatez se tornará evidente a todos. Interessante que ele tem mais um pensamento aqui. Ele diz assim: estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E Paulo faz uma observação aqui, ele diz assim: como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, estes também resistem a você, estes também resistem à verdade. Agora, o meu ponto não é só destacar esta história, essa negatividade aqui, não. O meu ponto é dizer o seguinte: existe isso, só que isso não pode mudar o seu comportamento. Você foi traído por alguém? Você não muda o seu comportamento. Continue crendo, continue amando. Alguém falou mal, virou as costas, mentiu contra você? Não mude o seu comportamento. Continue servindo, continue na verdade, continue vivendo uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida abundante. Não se deixe influenciar por esses comportamentos, já que aqueles que te cercam, aqueles que você serviu, aqueles que comeram na tua mesa, aqueles que comeram da sua comida, do seu suor, eles viraram as costas para você. Você não tem que tratar a próxima pessoa que se aproximar de você com reserva, com medo, com insegurança, com distanciamento. Não, abra os braços, abrace, sirva, ame. A Bíblia diz: o amor não suspeita mal. Saiba que existem pessoas assim, mas isso não pode influenciar o seu comportamento. Paulo escrevendo, ele diz assim: se nós formos infiéis
Deus permanece fiel. Nós não influenciamos a natureza divina, o comportamento divino, as atitudes do nosso Pai. Ele é o que é. Graças a Deus por isso. Pense sobre isso, reflita sobre isso e fique firme na sua convicção, fique firme nos seus valores, nos seus princípios, servindo as pessoas e amando a Deus de todo o coração. Você pode mandar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Acesse e compartilhe facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Mande o seu testemunho, mande o seu pedido de oração. É uma alegria muito grande poder ter você conosco semana após semana. Vamos orar? Pai de graça, muito obrigado. Obrigado porque nós somos uma nova criação em Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a natureza divina no nosso espírito. Senhor, isto é assim. Esta é a verdade. E não importa o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda, as notícias, pessoas que se aproximaram para se aproveitarem da gente. Deus, isso não importa. Importa que aquilo que fazemos, fazemos para o Senhor de todo o coração. Pai, eu sei que algo está sendo liberado na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, daqueles que estão nos acompanhando. Senhor, o seu favor está sobre cada um deles. Com gratidão nós oramos em nome de Cristo Jesus. Permitindo Deus, voltaremos na próxima semana com um programa especial para você, a Igreja em Sua Casa. Fique na paz de Cristo Jesus.